Então tá. Então, oficialmente, boa noite. Vamos lá, dando continuidade da semana passada. Bom, a ideia era a gente continuar as informações de zoneamento, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento aí, tá? Só que é o seguinte, eu vou ser franca e sincera para vocês. Eu ainda não achei um terreno bacana para a gente trabalhar, tá? Eu quero fugir um pouco dos terrenos que até então eu tenho trabalhado nos outros semestres, tá certo? Até ainda não achei um terreno legal. Então, por conta disso, eu vou dar uma pausa nessa parte do zoneamento. Isso não quer dizer que a gente não vai falar sobre isso. Vamos sim, tá? Então, eu vou começar a falar para vocês de uma outra etapa. De qualquer jeito, a gente tem que falar, tá certo? Que é o do Código de Obras, que são etapas que se entrelaçam, tá? Que em qualquer momento, de qualquer jeito, a gente ia ter que falar, e depois uma situação ia sobrepor na outra, tá certo? Então, sendo assim, eu vou falar agora um pouquinho para vocês a respeito do Código de Obras, da onde ele surgiu, algumas informações, algumas alterações que ele andou sofrendo, tá? Porque assim, não sei quais de vocês já trabalham na área, ou deixam de trabalhar, o contato que vocês já têm com essas questões, né? Pelo seguinte, Código de Obras do município de São Paulo, ele sofreu uma alteração recente, tá? No ano de 2017. Tá? Aí você vai assim, a gente está em 2020, então não é tão recente assim. Na verdade, foi em julho, agosto de 2017 que teve essa alteração do Código de Obras no município de São Paulo. Tá? Porém, a maioria dos profissionais ainda desconhecem alguns pontos dessas alterações aí. Só vão conhecer no momento que vão precisar trabalhar com o Código de Obras. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque antes dessa alteração, em 2017, todo mundo, além de trabalhar, estudava em cima do Código de Obras de 92. Isso significa que, se vocês forem conversar com qualquer professor da ETEC a respeito do Código de Obras do município de São Paulo, todos eles, unanimemente, vão falar para vocês de cor e salteado o Código de Obras de 92. Por quê? A área acadêmica deles foi em cima desse código e uma boa parte do profissional deles também foi em cima desse código, entendeu? Então, assim, nós sabemos esse código de obras de 92 como se fosse uma cartilha. E só agora, em 2017, que ele teve a alteração mais drástica, certo? Que até então
as alterações que o de 92 teve eram coisas muito pontuais, muito pequenininhas, coisa do tipo que aconteceu em 2000, com a legislação a respeito de acessibilidade, né? Que teve um acréscimo no Código de Obras a respeito da acessibilidade, mas foi um acréscimo. Então, a gente sabia que, além da legislação vigente a respeito do Código de 92, também tinha que ir atrás da questão da acessibilidade. Tá? Mas até aí entendi-se que era uma lei à parte, não achava que era integrante do Código de Obras. Né? E hoje não, é tudo um pacote só. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o Código de Obras de 92, ele era um livro de aproximadamente 300 páginas, e podia chegar até 500 páginas se fosse o código comentado. Tá? O Código de Obras de 2017, ele tem 35 páginas. Existe uma diferença aí. Mas eu falei, opa, peraí, mas por que isso? Foi o seguinte, o novo código, ele é mais condensado, certo? E muita informação dele, ele fala em linhas gerais a informação que você precisa, e no final ele escreve assim, para ter maiores informações, consulte a norma referente a este assunto. Quando ele fala consulte a norma, você tem que ir até a BNT, tá? Então, o código inteiro manda você pesquisar a informação da BNT. O que significa isso? Qualquer alteração que ocorrer de metodologia na BNT, automaticamente faz com que o código fique atualizado, não havendo a necessidade de atualizar o código de obra. Foi mais ou menos isso que eles fizeram. Certo? Então, só para vocês entenderem por que ele ficou mais enxugado. Porque ele sempre remete a outros documentos. Tá? Quais são esses documentos? Tá? Muitos deles a gente não vai precisar. Tá? Porém, outros nós vamos precisar para fazer algumas pesquisas. Documentos esses que eu já deixei disponibilizado na área de arquivos e materiais. Tá? Principalmente a norma 9050, que é de acessibilidade, ou vulga norma que alguns falam que é a norma para deficiente físico, tá? Já vou avisando que não é a norma para deficiente físico, tá? Até o ano passado, ano retrasado, realmente ela era considerada, até o título da norma era norma de acessibilidade para portadores de deficiência física. Hoje a norma é norma de acessibilidade e mobilidade urbana. Isso significa que é uma situação mais ampla, geral, independente se você é portador de deficiência física ou não, e não é mais para questão pontual, áreas internas, tá? E sim para situações gerais, mobiliários e afins. Tá? É uma norma mais ampla. Tá? Tanto é que essa norma, ela é gratuita. A gente consegue disponibilidade dela gratuita no portal do Ministério das Cidades, tá? Mas para vocês não precisarem ficar pesquisando em que lugar que está essa norma, tudo mais, eu já
deixei ela disponibilizada também naquele itens de materiais. Além da 9050, a 15575, que é de desempenho nas construções, principalmente a parte 1, que é a parte de procedimentos e itens gerais, que fala sobre projetos e processos e gerenciamentos construtivos, tá? Que a gente vai mexer muito nela aí, certo, gente? Então, só para vocês entenderem um pouquinho do que a gente vai estar conversando entre hoje e amanhã. Então, vai ser um pouquinho maçante, vai ser um pouquinho chato, mas é bom para vocês entenderem da onde que sai uma coisa e outra. E quando vocês pegarem um arquiteto, um engenheiro ou mesmo um técnico das antigas e começar a falar, eles começarem a falar alguma coisa que vocês falam assim, meu, mas o que esse cara tá falando, né? E entende-se que eles estão falando com relação a legislações antigas, por quê? Eles ainda têm esses conceitos lá atrás, tá? Ainda não se atualizaram direito, tá? Principalmente com relação ao Código de Obras. Tá? Então, só para vocês se atualizarem aí. Certo, gente? Só fazendo essa introdução para vocês saberem aí. O que eu estou mostrando para vocês aí na tela, vocês têm já naqueles itens de materiais, tá? Na parte de aulas, tá? Tá como dimensionamento e parâmetros mínimos, tá? Acho que é a matéria, tá com dimensionamento, alguma coisa assim, tá? Que é justamente isso, tá? A aula começa falando justamente isso, tá, gente? Para vocês entenderem que existe essa alteração entre uma norma e a outra, tá? Para vocês entenderem que é o seguinte, não é por maldade que as pessoas falam, como posso dizer para vocês, alguns termos, alguma coisa, outra, que é por desconhecimento, tá? É que ficou muito tempo, tá? Literalmente falando, 25 anos aí, tá? Se martelando na cabeça dessas pessoas, sempre a mesma informação, e de repente ela altera. Então, até mudar alguns conceitos, algumas informações, leva um certo tempo, tá? Eu mesmo apesar de estar trabalhando já com o novo código de obra, eu às vezes me pego utilizando termos e conceitos do código de 92, tá? Por quê? Eu aprendi em cima do código de 92. Tá? Para vocês terem uma ideia, em 92 eu estava na metade da minha faculdade. Então, quer dizer, eu estava aprendendo com essa norma, com esse código, certo? Então, é normal a gente fazer essa confusão aí. Perfeito? Apesar de alguns de vocês ainda estarem nascendo nessa época, né? Outros nem nascidos ainda, certo? Aonde teve uma alteração extremamente importante para a gente com relação a informações de uso e pesquisa
com relação às normas. Aos códigos. Tá? No Código de 92, né, ele dividia a edificação em caso residência, tá, gente? Em 3 grupos. O grupo A, que era a questão dos itens de longa permanência. Quem entrava na longa permanência? Seria os ambientes, dormitório, sala, tá? Curta permanência, cozinha, área de serviço, e as áreas de asepsia ou sanitárias, seriam os banheiros, lavabo. Tá? Então, ele chamava de grupo A, C e D. A pergunta que o pessoal sempre faz: cadê o grupo B? Tá? O grupo B, ele é destinado às áreas de comércio, por isso que ele não está aí. Tá? Lembrando que o Código de Edificações, ele diz respeito para edificações, não diz respeito para residências. Tá? Então, edificações é âmbito geral, comércio, residência, hospital, clínicas, no geral, tá certo? Então, eu só cortei aqui o que realmente vai fazer referência àquilo que interessa para a gente, que são as residências, tá? Por isso que eu não pus o grupo B aqui para a gente, tá? Já o código de 2017, ele não divide em grupo A, C e D. Tá? Ele já fala que existe realmente os ambientes, ponto. Não existe essa divisão de setorização, de grupo, não tem nada disso, tá? Existe o quê? O ambiente, ponto, tá? O que existe de setor e de grupo é o que é serviço e que é higiene, tá? Que é serviço, cozinha e depósito, ponto. Que pode ser tudo uma coisa só, né? E higiene, que são banheiro, e acabou, tá? É isso que ele determina, tá? Então, isso daí é uma coisa que está dando um pouco de dor de cabeça e conflito na cabeça do pessoal das antigas, tá? Por quê? O código antigo, ele determinava que para os ambientes do grupo a iluminação natural tinha que ser X%, no grupo C tinha que ser 10% do grupo A e no grupo D tinha que ser 50% do grupo C. Tá? E no código de 2017, quando a gente fala de iluminação e ventilação, ele fala o seguinte, que a iluminação e a ventilação terão que ser naturais e artificiais. Porém, as naturais deverão respeitar a questão do conforto, baseado nas normas da ABNT, conforme a questão do conforto da 15.575 e da 5.700 e qualquer coisa. Em outras palavras, não existe mais aquele percentual em função do grupo A, aquele percentual em função do grupo C e aquele percentual em função D. Tá? Que a gente usava como regra de receita de bolo. Hoje a gente tem que fazer a análise, tá? De questões geográficas, de questões atmosféricas, coisa que não se fazia. Em outras palavras, ficou uma questão muito mais técnica e não uma questão de achismo
como era feito até então. Eu trouxe aqui um exemplo, mais ou menos, de setorização de uma edificação. Então, eu trouxe uma planta aqui para vocês, tá? Apresentando para vocês uma plantinha, onde nós temos a entrada social, tá? Né? Casa, a gente tem a sala, os dormitórios, banheiro, cozinha e área de serviço, ok? O que que a gente tem aqui? Nós temos agrupado toda a minha área de repouso, em outras palavras, todos os meus dormitórios, todos eles agrupadinhos, bonitinhos. Na sequência, eu tenho as minhas salas, estar e jantar agrupadas. Nesse caso aqui, elas estão no mesmo ambiente, tá? Poderiam estar em ambientes separados, mas elas estão próximas. Cozinha e área de serviço, tá? São os ambientes de serviços, também próximos. Um outro ambiente que eu esqueci de falar para vocês, que é o ambiente, na verdade não chega a ser um ambiente, que é a área de acesso, que nesse caso aqui está pintado de amarelo, que é o famoso vulgo corredor, tá? Que o nome técnico correto é circulação horizontal, tá? Como assim? Todos os corredores numa edificação, tá? Nós chamamos erroneamente a circulação horizontal de corredor, tá? E nós temos também a circulação vertical. Quem que é a circulação vertical? São todos os tipos de acesso que eu tenho de um andar para o outro. Aí nós temos, nesse caso, escadas, rampas, elevadores, escadas rolantes e etc. Tudo aquilo que vai me fazer eu sair de um andar para ir para o outro, em outras palavras, sair de um pavimento para um outro pavimento, tá? Ou de uma cota de nível para outra cota de nível, tá? É uma circulação vertical, tá? Porém, para eu sair de um ambiente para chegar ao outro, sem passar por outro ambiente qualquer, passando apenas por um espaço que só tem função de ligar um ambiente ao outro, ele tem o nome de circulação horizontal, o vulgo corredor. Certo, gente? E quando ele é pititiquinho, que nem esse daqui, costuma-se dar o nome, tá? Em inglês, ou americanizado, de hall, que é a mesma coisa, tá? Que é nada mais ou menos que um pequeno espaço de circulação, que é uma circulação horizontal. Certo, gente? Então, só para informar desse outro espaço também na edificação. O que muitas pessoas perguntam? É bom ter? É ruim ter? Cada caso, um caso. Existem situações que é bom ter, existem situações que não é legal, tá? Então, isso tem que ser analisado. E, por fim,
a minha área de higiene aqui, tá? Essa planta, gente, que eu esqueci de falar para vocês, é o que a gente chama de planta humanizada, tá? Que é uma planta de decorativa, planta com mobiliário, tudo bonitinho, utilizado no Photoshop aí e tal, bonitinho e tal, que ela serve para quê? Para encher os olhos, para a gente olhar e falar, putz, é linda, maravilhosa, vou comprar. Ou seria a casa dos meus sonhos, tá? Porém, temos problemas nela. Aí a pergunta é, qual é o problema que nós temos nela? Alguém arrisca? Um banheiro só para muitos habitantes? Não necessariamente. Passar pela área de estar e jantar para chegar ao banheiro? Como assim? O primeiro dormitório é lá na entrada. O sanitário, o banheiro fica no meio da casa. Quem mais? É não sei, a mesa na cozinha, que seria caracterizada como uma de jantar também? Não. Putz. Cadê a televisão? Pra quê? Ué, tá todo bonitinho para encher os olhos, eu preciso de uma TV. LCD. Ai, eu não compraria uma televisão, não. Põe o tablet na mesa, no colo e vai. É isso aí. O celularzinho no YouTube. Ô, Netflix. prof, Oi. seria a presença de apenas abajures nos quartos? Não. Ai, então, vixe, eu não faço ideia. Vamos esquecer da questão mobiliário, dos aspectos decorativos da mobília. A lavanderia, Ezequiel? Não sei. Eu chutaria a falta de escritório? Há controvérsias. Cozinha nos fundos? Não sei também. Vixe, prof, mas se nem a senhora sabe. Então vamos lá, vai. Seguinte. A varanda que não tem? Pode ser isso? Aí a gente já está caindo em problemas quando a gente fala do posicionamento da lavanderia, da cozinha nos fundos, da falta da varanda, da questão de ter somente um banheiro. A gente está caindo numa questão de, como que eu posso dizer para vocês? Partido de projeto. O que é o partido de projeto? É o que o meu cliente solicitou ou a necessidade
inicial que quem pediu o desenvolvimento desse projeto inicialmente pediu para que tivesse T, certo? Como assim? Vamos entender isso melhor. Vamos começar a questão do banheiro. Por que um banheiro apenas? Tá? Pode ser que meu cliente tenha solicitado que tivesse apenas um banheiro, porque ele é traumatizado, porque ele não vai querer, ele não pode pagar faxineira, e lavar banheiro ele não gosta, é traumatizado e só quer um banheiro. Um exemplo. Tá? Ou a construção, eu vou replicar essa planta umas 30 vezes num terreno, porque vai ser uma construção de vila, várias casinhas iguais, certo? E tem que ser um preço que eu consiga vender rápido. Então, se eu acrescentar mais um banheiro, o preço vai aumentar. A pergunta é: eu quero vender rápido por causa de preço ou por causa de mais um banheiro? Então, eu tenho que conhecer o que eu quero fazer para poder disponibilizar a venda desse meu produto. Então, eu faço uma pesquisa de mercado inicial para saber o que é mais interessante. Descobriu-se que, de repente, a utilização de um banheiro é mais barato e vende mais rápido. Então, coloca-se um banheiro apenas. Tá? Então, são situações onde eu consigo descobrir quais são os itens que eu posso pôr e tirar no meu projeto. Tá certo? Com relação ao posicionamento da área de serviço, o ideal é que a área de serviço fique próximo a pontos onde já tenha a questão da hidráulica. Por quê? Você economiza na questão da tubulação, tá? Não sei se, acho que é o Adilson, professor de PIP, né? Parte de hidráulica. Então, ele vai começar a falar para vocês da questão de o quê? Tentar deixar toda a parte hidráulica o mais próxima possível, porque você economiza na questão de tubulação e também na questão de pressão de fornecimento de água para os pontos de torneira, tá? Então, o ideal é que quanto mais próxima toda a área hidráulica ficar, melhor. Isso não quer dizer que é obrigatório ficar tudo junto, tá? Porém, a área de serviço, se ela ficar mais para perto do quintal, melhor, certo? Então, já começando a entender alguns pontos de projeto, tá? É o ideal ficar nessa posição ou não? Aí a gente teria que fazer uma análise com relação ao norte. Como assim em relação ao norte? Aí eu teria que saber o posicionamento da casa em função ao terreno, para saber o quê? Aonde que o sol nasce, é aonde ele se põe. Por quê? De preferência, toda a minha área molhada, que a gente chama de área fria da casa, quanto mais ao sul geográfico ela ficar, melhor. Por quê? Porque é uma região onde pega mais vento e menos sol. Aí a gente fala assim, pô, peraí, mas a área de serviço tem que pegar mais vento? Não seria o contrário? Porque o sol tira a umidade? Pois é, o ideal é mais vento e não sol, tá? Porque o vento, tá? Ele leva a umidade
O sol faz evaporar. E eu preciso que, além do evaporar, esse vapor seja levado. E para levar, eu preciso do vento. Então, eu preciso das duas coisas. Um pouquinho de sol, para dar uma ligeira evaporada. Porém, eu preciso bastante do vento, para levar bastante essa umidade. Por isso, dessa área ficar na face sul, que é onde eu tenho os ventos predominantes. Então, eu preciso fazer essa análise, para saber se, de repente, é essa região sul da casa. Então, para isso, eu teria que conhecer a posição da casa em relação à questão geográfica. Como a gente não conhece, não dá para falar, tá? Mas teve um colega de vocês que acertou aí a questão principal aí da situação, que é justamente esse dormitório aqui. Esse dormitório, gente, nós temos um pequeno, grande problema aqui com ele, tá? Que é o seguinte: o que é um dormitório para vocês? Uma área confortável. Não sei explicar. Área de descanso. Isso. Exatamente. É uma área de conforto, é uma área de descanso, que é onde vocês querem o quê? Dormir, descansar. E privacidade. Ah, Certo? certo. Correto. Perfeito. Aí vocês estão aqui na privacidade de vocês e Não. tá rolando aqui uma festinha. E aí, qual é a privacidade que vocês têm naquele quarto? Bota todo mundo para fora. Pouquíssima. Entenderam onde eu quero chegar? Entendi. Então, aonde está o erro desse projeto? Ele não está dando privacidade no quarto 1. É um projeto interessante? É. As dimensões dos ambientes estão legal? Aparentemente estão bacana. Porém, eu não tenho privacidade no primeiro quarto. Aí vocês podem falar, mas no quarto 2 também não tem. Mas, se eu pegar aqui, ó, nesse nosso hallzinho aqui, ele pega metade da porta. Então, ele me dá uma falsa sensação de privacidade, que é uma questão mais psicológica. Então, você tem essa falsa sensação. Então, dá uma quebrada. Mas nesse daqui, nem a falsa sensação eu tenho. Mas nem tudo está perdido. Dá para a gente consertar esse projeto. Como que a gente conserta esse projeto? Aumenta o tamanho da circulação mais pro sentido onde estão o quarto 2 e o quarto 3 e faz uma circulação maior. Para caber o quarto 1 no final, não? Não. Mais fácil ainda. Troca a sala pelo quarto 1? Não. Remove um quarto? Não. Nem mexe na metragem do ambiente. Inclui porta, parede, divisória, algo assim? Não. Também não vai demolir nada. É brincadeira de seria neve. mais fácil. A curiosidade vai me matar aqui, prof. Gente, é simples.
É que a gente está acostumado com coisas extremamente mirabolantes, coisas complexas, não sei o quê. Olhem para o simples. Não olhem para o complexo e para o complicado. Eu trocaria a mesa de jantar pela área de estar. Sem mexer no mobiliário. Esquece o mobiliário, tira todo o mobiliário. Tá de brincadeira. É uma brincadeira de Lego. É desmontar um ambiente e o outro. E fazer, puf, joga para um lado para o outro. Coloca o quarto para frente, aliás, o quarto pro fundo e a cozinha para frente. Como assim? Eu inverto, em onde tá o quarto eu transformo em cozinha, onde tá a cozinha eu transformo em quarto. Que aí o quarto fica nos fundos. Mas a cozinha tem que ficar perto do banheiro e do serviço para pegar mais vento ao sul. Então, mas eu não sei onde que tá o norte. Você não sabe. Exatamente. Como eu não Mas sei aí onde tá o norte. fazendo isso vai ter que mudar o serviço e o banheiro também. Então vai ter que demolir parede. O banheiro não. Por causa da Você hidráulica. Peraí. Como eu não sei Pra onde ficar tá o mais fácil. norte, como eu não sei onde tá o norte, eu posso fazer o que eu quiser aqui. Certo? Então, eu posso simplesmente inverter. Onde está o quarto, jogar para a cozinha. Onde está a cozinha, jogar para o quarto 1. Sem problema nenhum. Tá? A questão da hidráulica aqui, o que vai acontecer? Muito provavelmente, vou fugir um pouco daquela regra de tentar jogar toda a hidráulica para um ponto só. Tá? É errado fazer isso? Não, não é errado. Tá? Vou ter um pouco a mais de gasto de material. Tá certo? O que eu não posso fazer aqui? É fazer essa mudança que eu estou falando para vocês aí quando já tiver a obra pronta. Mas enquanto estiver no papel, eu posso fazer essa mudança. Sem problema nenhum. Ah, mas com relação ao norte e tudo mais, existe uma coisa chamada posicionamento das janelas. Eu altero a posição das janelas. Entenderam? Pera, a solução pro problema seria alteração de janelas? Eu acho que eu não entendi. Solução do problema é pegar este quarto e transferir para cá. Só que aí, professor, a gente vai gerar um outro problema. Como é que eu vou ter acesso à área de serviço? Passando por dentro do dormitório? Não. Como a área de serviço está no quintal, eu vou ter que dar a volta por fora da casa. Porque a minha cozinha vai ter a porta por aqui, ó. Mas aí eu tive um pensamento meio estranho agora. E se tiver chovendo, vai ter que investir mais em telha no lado de fora para não pegar chuva. Aí é outros 500. A Thalita gabaritou, então. Arrasei. Eu só estou querendo resolver o problema aqui da privacidade. Concordo que se chover vai dar um problema pior, tal, não sei o quê. Mas o problema maior aqui é a privacidade. Estão conseguindo chegar a entender o que é raciocinar projeto? O que eu quero aqui é o seguinte, gente. Eu não quero forçar vocês a concordar na minha ideia.
Eu quero que vocês comecem a enxergar as outras possibilidades, as outras situações. Interessante. Eu tava achando que a gente ia ter que reformular todo o projeto e tal, e era uma coisa tão simples assim. Exatamente. Então, a proposta que o Ezequiel está dando também é uma ideia legal. De repente, pegar o quarto do casal, remanejar ele profundo e jogar o solteiro um pouco mais para frente, mas ele tem que mexer nas paredes, todas as paredes, tá? A solução que eu estou dando é que mexe, é que é a solução que menos mexe com parede. Tá? Então, assim, por que eu estou dando para vocês? Isso daí é uma das soluções. Se vocês prestarem atenção, existem N soluções aí para essa coisa aí, tá? Estou forçando vocês a começarem a pensar em situações rápidas, sejam menos dispendiosas, tá certo? E que faz com que encha o olho do cliente e vai agradar o cliente, tá? Que é isso que é o diferencial do técnico de edificações, certo? Porque o cliente vai atrás daquele que te dá a melhor solução, que vai ser o custo-benefício mais interessante, tá? E que vai te dar a resposta mais imediata também, tá? Isso não quer dizer que necessariamente sejam mais barato, tá? Pode ser até que seja mais caro, porém, pode ser que seja que vá atender melhor a expectativa do cliente. Mas para isso tem que ser fundamentado. Por isso que eu estou instigando vocês, eu estou sendo aquela chata. Falei assim, mas por que disso? Mas vocês têm certeza daquilo? Ah, eu tô sendo meio chatinha nesse ponto por causa disso. Não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar aí. Bom, professora, partindo desse pressuposto, eu jogaria o quarto 1 no lugar do quarto 3 e o quarto 3 no lugar do quarto 1 e colocaria ele como reversível, uma ampliação da sala se o proprietário quisesse. Também é uma ideia. Não mexeria com hidráulica, não mexeria com área de serviço. E se caso ele quisesse um quarto, era só comprar aquelas divisórias que não são muito caras, né? Que, sei lá, de madeira. Então, vocês estão vendo que ideias existem várias. Agora, qual que a gente vai passar para o cliente? Mas Fundamental. E é isso que eu quero dar para vocês, tá? Essa fundamentação em cima o quê? Do pensar, do raciocinar e dos critérios da legislação, tá, gente? Então, assim, é um exercíciozinho meio chatinho, eu sei que tá dando a impressão que eu tô querendo impor para vocês a minha ideia, não é essa a ideia, mas é para começar a despertar em vocês um pouco esse olhar, tá? Então, quando vocês pegarem daqui para frente qualquer planta, um olhar e falar assim, nossa, que legal. Olha ela e começa a sentir ela. Até que ponto ela realmente é legal? Ou o que nela
tem alguma coisa que tá estranha. Pega um outro exemplo. Essa daqui. Nós temos a entrada, ela é aqui, tá? Aí eu tenho a cozinha com a sala de jantar, perdão, a sala de estar com a sala de jantar, a cozinha, os 2 quartos, né? Aqui um quarto e o outro, e o banheiro. E aí, o que vocês acham? As casas não necessariamente precisam ter área de serviço, né, prof? Hoje não é obrigatório mais. Pela legislação hoje, não. Legal. Porque você pode ter ambientes compartilhados com área de serviço. Uma perguntinha básica, cadê a pia da cozinha? Aqui. É que eles fizeram um granito meio zoado que tá exatamente aqui. Ah, tá. Eu peguei da internet essas imagens, tá, gente? A Thalita já tá falando que faria a cozinha integrada com a sala. Interessante, esse granito acho que ficaria bom como integrado com a sala, né? Bonito. Não sei se eu tô sendo brega, mas eu achei legal. Ô, prof, a cozinha, ela é a melhor opção de ficar em frente aos quartos? Então, Não tem algo que interfere ali na comodidade por questão de cheiro, de vapor, essas coisas? A questão do fluxo do ar, do vento, É, isso também. Que daí o vento levaria o cheiro de comida todo pra dentro de casa e ficaria todos os lençóis cheirando a fritura. peixe. Ai, credo. O pessoal faz uma bacalhoada, fica aquele cheiro de bacalhau, a casa inteira, né? Ai, É meu muito legal. Deus. Merece. Em questão de também você querer beber uma água no meio da noite e acordar todo mundo da casa, né? Porque a cozinha fica na frente dos quartos. Isso não é legal. A solução do Ezequiel é bacana. Tá? Jogar a porta da cozinha voltado para a sala, ao invés de estar voltada para a área dos quartos. Que aí faria aquilo da integração com a sala. Nesse caso, se fosse uma porta voltada para a sala, a questão da porta para a área de serviço, a gente poderia colocar em outro lugar? Poderia. então faria logo um open space. É, seria Integraria a sala à legal. cozinha. Também. E economizar com a porta. Nossa, planta livre, adoro. É a melhor coisa que tem. A única diferença que a gente está falando dos cheiros durante um cozimento, da execução de cozinha, o cheiro vai ficar no ambiente inteiro.
Aí a gente põe uma coifa. Davi, acho que a sua sugestão fica meio complicada. A sugestão do Davi é mudar o posicionamento da cozinha e sala com os quartos. Eu acho que já ficaria meio ruim, porque os quartos já estão numa posição de privacidade. E um dos quartos ficaria bem menor também, né? Uhum. Eu acho que a questão que nem o Davi colocou, a questão é a porta de entrada, que ela já entra direto na sala. É. Aí já é questão de mudar o projeto inteiro, né? Não, ia perder um espaço muito grande. É mesmo. Ai, mas eu achei os quartos tão pequenos já. Não, tá no tamanho bom. Você vai entender já já porque que eu tô falando de tamanho bom. É, ninguém vai fazer festa no quarto também, né? O que tá ruim aqui é esse corredorzão. Esse L aqui. Esse L de corredor aqui. Isso tá ruim. Por que, prof? Você acha que tá perdendo muito espaço, é isso? O que a gente tem que pensar é o seguinte, como eu falei para vocês. O corredor é uma área que, infelizmente, tem situações que não tem como. Tem que ter ponto final, tá? Essa daqui é uma situação e não tem muito para onde correr. Porém, a gente tem que pensar conforme o mercado pede para a gente. Metro quadrado da construção. O metro quadrado da construção em São Paulo, ele é caro, ele não é barato, tá? Então, isso daqui é uma área de metro de quadrado de construção, literalmente, inutilizada, porque eu não vou ter nada aqui. Eu não vou utilizar para nada, a não ser ligar um ambiente no outro. É o que a gente chama de metro quadrado inútil. Mas qual seria a melhor maneira de aproveitar esse metro quadrado? Então, tem situações e situações, tá? Como eu falei, nesse caso, infelizmente, não tem muita coisa para fazer, tá? Seria o quê? Fechar essa parede aqui e aproveitar tudo isso daqui na integração, né? Cozinha e sala, tá? Fecharia a parede aqui e daqui para cá, quer dizer, tentar. Não vou conseguir, não, mas tudo bem. Fecharia aqui e esse pedaço aqui, que eu não vou conseguir mexer. Essa ferramenta avançada aqui acaba comigo. Agora vai. Fecharia esse pedaço, tá? E este L aqui arrancaria, integrando tudo isso. Tá? Então, ficaria somente esse trecho de corredor,
Seria uma sugestão. Diminuiria bastante o meu corredor aí, tá? É uma sugestão. A outra alternativa, passaria essa porta pro lado de cá e moveria tudo isso daqui para cá, diminuindo esse corredor, porque eu estaria movendo tudo para cá. Mas eu ia ter o quê? Eu ia perder todo esse trecho aqui de metro quadrado da construção. São duas soluções. Qual que é mais interessante? Não sei. O banheiro, ele tem que ter necessariamente privacidade igual aos quartos? Nesse caso, como é um banheiro apenas, ele é banheiro que a gente chama de social. Então, não, ele é privativo e social ao mesmo tempo. Então, ele é, como posso dizer, ele tem que ser um pouco reservado, mas ao mesmo tempo tem que ser de fácil acesso. Então, eu acho que a opção 2 ajudaria nessas duas questões, né? De acabar com esse metro quadrado e continuar o banheiro de fácil acesso. Então, assim, vocês estão vendo que, assim, um pequeno raciocínio que a gente fez aqui, surgiram várias situações. Aí a pergunta é, qual dessas situações é melhor? Todas elas são boas. Qual que é melhor? Vai depender de quem for utilizar a edificação futuramente. Perfeito? Entendi. É só um exercício para cutucar vocês mesmos. Só vou pular essa parte aqui que vai me mostrando a parte das separações, ambientes, né? Aqui que fala das normas, né? Que eu já falei para vocês anteriormente. Questão da aeração e iluminação, que eu já falei também. Do conforto térmico. Tá. Isso daqui é importante falar para vocês. Vamos lá. Agora há pouco foi falado o seguinte: nossa, mas esse quarto é muito pequeno. Perfeito. Aí eu falei, gente, mas o ambiente está no tamanho bacana. Por que eu falei que o ambiente estava no tamanho bacana? Pelo seguinte, essa tabela aqui, tá? Ela ainda está sendo utilizada, tá? Porque numa pequena retificação do Código de 2017, num decreto complementar, em setembro, outubro, né, que fizeram uma complementação do decreto, né, eles mantiveram um item que já tinha no Código de 92, que é essa tabela de dimensionamento mínimo, tá? Essa tabela de dimensionamento mínimo, ela serve como pontapé inicial para a gente começar a pensar, a projetar com dimensões os ambientes. E depois pegar esse pensar inicial e jogar em cima da norma 15.575.
que é esse pensar com medida? Tá? Vamos pegar a questão da área de repouso. O que é a área de repouso? É justamente os dormitórios, tá? Ele me diz o seguinte, que o dormitório tem que ter um pé direito de 2,5 metros. O que é o pé direito? É a minha altura a partir do meu piso acabado até o teto do ambiente acabado. Então, essa altura total é o meu pé direito. Então, essa altura total tem que medir 2,5 metros, no mínimo, tá? Isso no caso de ambientes de repouso, tá? Ou salas, tá? No caso de dormitórios e salas. Tudo bem? Banheiros, tá? Eu posso ter uma situação de pé direito menor, tá? Caso de banheiros e terraços, tá? O pé direito de 2,30. Tá? Por isso que muitas vezes a gente entra em alguns apartamentos, a sala, a cozinha, os dormitórios, a gente acha que eles são mais altos que o banheiro. O banheiro tem um pouco mais, parece mais baixinho, né? Porque, na verdade, a laje de concreto está toda na mesma altura. Porém, o forro de gesso, ele vai chegar nessa cota de 2,30, justamente porque entre o forro de gesso e o concreto é onde está acontecendo toda a hidráulica. Então, já é descontado aonde vai estar passando toda a hidráulica aí, certo? Nessa diferença desses 20 centímetros aí, tá? Quer dizer, uma média. Na verdade, o ideal é que esse pé direito aqui seja algo em torno de 2,70, tá? Para efeito de conforto térmico e acústico, o ideal é 2,70. Porém, o Código de Obras diz que um mínimo de 2,50, né? A área do ambiente, mínimo de 5 metros quadrados. O que isso significa? Que se eu tiver um espaço de 1 por 5, eu tenho 5 metros quadrados. Teoricamente, é isso que está me dizendo aí. Tá? Então, eu teria um corredor aí. Tá? Para não acontecer isso, ele me dá uma observação. Que para acontecer esses 5 metros quadrados, eu tenho que conseguir fazer uma circunferência de 2 metros de diâmetro nesses 5 metros quadrados aí. Tá? Isso no caso de sala e dormitório. Cozinha e banheiro não tem uma área mínima. Eu só tenho que conseguir o quê? Desenhar uma circunferência de diâmetro de 1,5 ou diâmetro de 90. Tá? O que ele quer dizer com isso? Professora, pera... Ah, tô vendo agora a imagem, não. Esclareceu tudo. Obrigada. Né, eu sabia que você ia perguntar isso. Todo mundo pergunta. Vamos lá. Meu quarto. 5 metros quadrados. Tá aqui. Tá. Perfeito. Eu tenho 5 metros quadrados aqui. Tá? Porém, ele tem, tá, obrigatoriamente desenhado uma circunferência com diâmetro de 2. Isso significa o seguinte, que desta parede até esta daqui, tá,
de uma até a outra. Eu tenho 2 metros de largura. E desta outra até a ostra aqui, eu tenho 2,50. Então, 2,50 vezes 2, 5 metros quadrados. Perfeito? Uma dúvida aí na conta? Eu só tenho uma dúvida. O círculo ele não precisa necessariamente, igual na imagem, tocar em todas as paredes do quarto. Ele precisa só caber. Ele tem que caber. Tá. Tem que caber. Se acontecer, por exemplo, se eu fizer aqui, nesse lado aqui, 2,20, e nessa outra extremidade aqui, 2,30, sem problema nenhum. Tá certo? Se a conta der 5 metros quadrados, eu sei que vai caber uma circunferência de 2 metros. Beleza, tá dentro. Perfeito? Entendi. O que não pode acontecer é o seguinte: de um dos lados eu ter 3 metros e do outro lado 1,90. Ah, mas eu tenho 5 metros quadrados. Tá, mas não cabe o diâmetro de 2. Certo? É isso que o código diz. Então, quando o pessoal estava falando que aquela medida de 3 metros por 2,70 era pequeno, e esse é um dormitório. A maioria das construções feitas até 2 anos atrás, dos prédios construídos, que foram aprovados antes desse último código de obra, a maioria dos quartos tem essa medida aí, 5 metros quadrados. Por isso que a gente vê apartamentos de 40 metros quadrados, com 3 dormitórios, 2 dormitórios. Eu falei assim, mas como assim? Você vai ver o tamanho do dormitório? Tem 5 metros quadrados. Certinho, justos. Bom, indo para os finalmente, tá? A norma 15.575, ela diz o seguinte, que em cima desses nossos 5 metros quadrados, tá? Eu tenho que verificar o seguinte, que eu sou obrigado a caber alguns itens de mobiliário, tá? Mínimos, com medidas que eles chamam de medidas de equipamento padrão, que são medidas normatizadas, que são informações que já estão fornecidas na própria norma, tá? Isso significa o seguinte, que existe uma tabela na própria norma 15.575, que vai determinar para a gente o que vai ter dentro de um ambiente. Se é um dormitório de casal, o que tem que ter dentro desse dormitório de casal? Tem que ter uma cama de casal, tem que ter um guarda-roupa e tem que ter pelo menos um criado mudo. Se é uma cozinha, o que tem que ter na cozinha? Tem que ter um fogão, tem que ter uma geladeira, tem que ter uma pia, um armário sobre a pia, um gabinete, um apoio para refeição para 2 pessoas. E assim por diante. Então, você tem
uma tabela, tá? Esse daqui é um resumo da tabela, tá, gente? A tabela ela é gigante, tá? Que determina quais são os itens mínimos que tem que ter dentro desses ambientes. Tá? E a norma é mais bacana, tá? Porque além de determinar quais são os itens mínimos, também te dá as dimensões mínimas desses itens. Então, você não precisa ficar procurando. Menos mal, né? Graças a Deus. Tá? E ela diz o seguinte também, tá? Dependendo do ambiente que você estiver, tá? Você tem que respeitar um espaço de circulação entre os mobiliários, tá? E paredes e afins, que são os espaços de circulação, tá? Pegar um exemplo aí. Eu pegar esse exemplo e já finalizo isso com vocês hoje e amanhã a gente continua, tá? Que é o caso do dormitório de solteiro para 2 pessoas. Tá? Que ele fala o seguinte, que tem que ter 2 camas de solteiro, não pode ser beliche, que a primeira coisa que o pessoal fala é o seguinte, quando é dormitório, como é que tem que ser? Tá? A 15.575 fala, se for um dormitório, esse dormitório tem que ser pensado como dormitório de casal. Se for 2 dormitórios, o primeiro dormitório é casal, o segundo dormitório tem que ser para 2 pessoas solteiras. Detalhe, tem que ser 2 camas de solteiro, uma ao lado da outra, não pode ser beliche, tá? Se tiver um terceiro dormitório, é apenas uma cama de solteiro, podendo ser 2 camas de solteiro, sendo beliche. Tá? É isso que ele fala. Tá? A norma 15.575 fala. Tá? Geralmente o pessoal, quando vê aqui 2 camas de solteiro, no segundo dormitório, já vai falar assim, já vou meter beliche e pronto. Não é isso que ele fala. Tá? Então ele fala 2 camas de solteiro, guarda-roupa, criado mudo ou mesa de estudo. É esse exemplo aqui. Prof, mas nessa questão você está falando só quando for projetar o. Isso. Sim. Só projetar. Se já tiver construído, você não vai demolir, né? Não tem como. É questão de projeto. Tá? Como é que vai ficar a situação? Tá? Eu tenho aqui as 2 camas de solteiro, né? Tenho aqui a primeira cama, a segunda cama, as 2 camas de solteiro, o criado mudo. O criado mudo é um dos poucos objetos que pode ficar encostado no outro móvel, né? Que ele já tem praticamente a largura da circulação de 50 centímetros, que é a circulação entre uma cama e a outra. Nos pés da cama, tem que ter a largura de 50 centímetros. E entre a cama e o guarda-roupa, mais 50 centímetros de circulação, tá? Que é o que a gente tem aqui em azul, nesse outro espaço aqui. Isso significa o seguinte, que eu não vou ter um dormitório com 5 metros quadrados. Não dá para ter um dormitório de 5 metros quadrados. Meu dormitório vai ter, no mínimo, 7,76 metros quadrados. Não dá para ser menor do que isso. Então o mínimo é só para de casal? Ou de 5? Tinha, mas eu tirei daqui. Eu, esperta, tirei daqui.
mas ele vai ficar algo em torno de 6,80 metros, mais ou menos. O mínimo isso? Ou Isso. o total? O mínimo. Exatamente. Ah, tá. Por quê? O que vai acontecer? Eu vou ter o criado mudo desse lado, que não precisa ter dos dois lados. A cama de casal, ela vai ficar um pouquinho menor que a soma das duas camas de solteiro. Então, quer dizer que esse espaço aqui de 3,22, ele vai diminuir, não vai ficar 3,22, vai dar algo em torno de 2,80 mais ou menos. Então, esse 3 metros e 70, esse 7 metros e 76 vai pular para 7 metros ou 6 metros e 90, por aí. Eu tenho esse desenho, só que esqueci, eu tirei daqui, mas eu vou pôr de volta. Agora eu fiquei confusa de novo, mas por que antes então o mínimo era 5? Sabe uma coisa chamada especulação imobiliária? Não. Tipo, se eu vender mais unidade habitacional, eu ganho mais? Em outras palavras, quanto menor o meu espaço habitacional, mais unidades eu vendo? Ah, sim. É isso. Ah, E a norma 15.575 já preconiza o quê? Justamente a questão do conforto. Que é a questão do espaço. então o mínimo de 5 é aceitável, mas é mais usado quando é essa tal especulação? Era o que a gente utilizava até antes da, da revisão do Código de Obras. Aí agora aumentou. 92. Agora aumentou. Ah, entendi. Entendeu? Está tudo claro agora. Então, tudo tem um porquê. Aí a gente, aos poucos, vai descobrindo isso. Parece Na pergunta verdade, de criança. então, isso, na verdade, tem um porquê também. Lá atrás, na questão da Segunda Guerra Mundial. Tá? Onde as pessoas buscavam o ideal da habitação mínima, né? E depois isso virou para a questão da industrialização, da construção, tudo mais, e depois a especulação imobiliária se apropriou disso, tá? Que era redução de gastos, material, tudo. Aí os especuladores imobiliários se apropriaram disso. Ô, prof, o criado mudo, ele é necessariamente, por exemplo, essencial? Não sou obrigada a ter, mas se eu não quiser tê-lo, eu tenho que pensar numa mesa de apoio, que não necessariamente precisa ficar perto da cama, pode estar em outro ponto, tá? Mas eu tenho que pensar numa mesa de apoio. Isso é obrigatório pela norma 15.575. Uma cabeceira mais longa serviria como esse apoio ou não? Pode ser pensado. Entendi. Certo aí, gente? Certo. Tentando ver a pergunta do Ezequiel. Isso é área mínima, podendo passar em um projeto. Ezequiel, só para você entender. A questão dos 5 metros quadrados, tá? Era o que se pensava antes da reformulação do Código de Obras, que era aquilo que se falava até 2017, tá?
que o Código de 1992 usava como regra, tá? Com o Código 2017, ele diz o seguinte: a partir desses 5 metros quadrados, como um pontapé inicial, tá? Você tem que colocar nesses 5 metros quadrados estes itens. Se não couber, você vai ter que abrir até caber esses itens. Então, quem vai definir a minha área quadrada mínima? São esses itens. Perfeito? Tá? Amanhã, gente, eu vou dar continuidade nessa informação. A gente vai falar de outras áreas, tá? Eu vou achar aí onde está o dormitório de casal. Vocês vão ver que tem uma certa diferença, que ele vai ficar que ele é um pouquinho menor de solteiro para 2 pessoas, tá certo? E na sequência, eu vou passar para vocês a plantinha que a gente vai começar a trabalhar para a reforma dela. Tá? Que é essa plantinha aqui, que vocês... Não sei se vocês chegaram a trabalhar ela o semestre passado com a Roseli ou não. Se não trabalharam, não tem problema. Mas depois eu vou deixar ela disponibilizada lá dos materiais, tá? Que a gente vai trabalhar ela, que eu já vi que ela tem umas medidas aí que estão incompatíveis com o novo código, né? E a gente vai colocar mais ambientes nela, tudo mais. E vamos criar um segundo pavimento nela. Então, vou ter que criar espaço nela para pôr escada. Vão pensar nela com relação ao, como que posso dizer para vocês? O posicionamento do norte, sul, ao terreno e tudo mais, tá? Então, só para vocês entenderem que a gente vai mexer nessa planta como uma reforma de ampliação. Então, a gente não vai partir do zero, a gente vai partir de algo que já existe e vamos ampliar o nosso projetinho. Ok? Então, só para vocês começarem a se deliciar aí. Tá certo, gente? Aí amanhã a gente continua. Ok. Ok? Certo? Certo. Então, acho que por hoje podemos dar por encerrado. Perfeito, gente? Vamos descansar, que amanhã é um novo dia. Boa noite a todos. Obrigado, professora. Boa noite, gente. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite. Bom descanso a todos. Obrigada, prof. Boa noite. Obrigada. Boa noite.